Então, a palavra sustentabilidade atualmente é muito usada no sentido da terra. A sustentabilidade, a continuidade da vida na terra. Então, da mesma forma com as outras coisas, é um conceito que diz como fazer, quais são as condições para que os seres humanos possam continuar a viver na Terra, que ela não seja, digamos, destruída a Terra e destruídas as condições de vida deles. Esse é o conceito que se usa mais atualmente. Mas, na verdade, tem diferentes maneiras de ver. E essa é a maneira que está aparecendo mais porque ela está sendo posta em questão. Quer dizer, a maneira como está se desenvolvendo as atividades na Terra, estão se desenvolvendo as atividades na Terra, leva a acreditar que nós corremos grandes riscos. Riscos exatamente de condições de vida totalmente impossíveis para grande parte da população, como através do câmbio climático, por exemplo, que vai fazer desaparecer estados, nações, ilhas inteiros, ou vai fazer grandes cidades na beira do mar sejam invadidas, e outras coisas, tipo grandes secas, tipo inundações, como degelo. Esse tipo de sustentabilidade é a que mais se fala atualmente, que atinge a toda a humanidade. Porque é um mecanismo de uma produção maximizada para ter um lucro maximizado, porque é na produção que se obtém o lucro, e ao mesmo tempo um consumo maximizado com todo o desperdício que isso acarreta para poder escoar a produção. Então é um mecanismo perverso, terrível, que está levando ao quê? A esgotar recursos naturais, porque os recursos são necessários, cada vez mais recursos para produzir cada vez mais coisas. É preciso cada vez mais minério de ferro para fazer mais aço, para construir mais automóveis. Cada vez mais, cada vez mais. E crescendo, crescendo, crescendo. E ao mesmo tempo, o método de produção, usando maquinários que usam, por exemplo, o petróleo como um gás, como combustível, os carros, mandado de carros, que tem o chamado dióxido de carbono, que vai lá para a atmosfera, cria o efeito estufa, câmbio climático, mudança climática, aquecimento da Terra. Então é um mecanismo perverso do sistema que tem que ser, digamos, alterado. E aí o problema da revolução que se faz necessária é regular o processo produtivo, mas isso só pode acontecer se a sociedade perceber, tiver conhecimento do que está realmente acontecendo. E ela, então, não tem esse conhecimento. Quer dizer, a propaganda, a informação, não nos dá o quadro real das condições de vida na Terra e não nos explica esses mecanismos. Então, primeiro, nós precisamos entender. Isso leva a uma necessidade de mudar, digamos, de participar da mudança. E a mudança grande é que nós temos que interferir nas decisões políticas. Ou seja, que modelo, então, de estrutura política nós temos que ter? Basta eleger gente boa, mas se essa gente boa for para o governo e estiver amarrado pelos interesses das grandes empresas, não vai poder fazer nada. Há uma outra perversidade no sistema atual, terrível, que é as pessoas nem sempre votam por uma decisão, melhor partido, melhor aquilo, eles votam por decorrência da propaganda que é feita. E a propaganda custa muito dinheiro. Então as empresas, grandes empresas, financiam políticos e esses, por sua vez, obedecem a essas grandes empresas. Isso tudo é a grande mudança que tem que haver, que implica em a gente ter uma visão de que, objetivamente, ou mudamos a nossa visão de mundo e com a mudança de visão do mundo mudamos a maneira de organizar a nossa atividade econômica, ou nós vamos cada vez piorar cada vez mais a situação. Não, modelo não diria que o Fórum Social poderia ser um modelo. Ele, o que ele faz é em alguns princípios, alguns valores que ele coloca à frente, que são fundamentais para o mundo novo. O primeiro que aparece quando a gente usa a expressão open space é a abertura para a diversidade. Quer dizer, nós temos que ser abertos para a diferença que existe entre os seres humanos, para a enorme diversidade que existe entre todos os tipos de atividades, percepções e visões de mundo. Tem que ser aberto e todo mundo tem que ser aceito igualmente.
tem que ser aberto também para a horizontalidade, que é outro princípio fundamental usado no fórum. O fórum não tem chefes, não tem documentos finais conclusivos, o fórum não tem porta-vozes que falam em nome dos outros. Representação tem que haver no mundo real, porque não se pode pretender que a nação inteira se reúne em assembleia para decidir. Ela tem que eleger seus representantes, que por sua vez vão decidir em nome dos outros. Mas no máximo possível, as coisas podem ser feitas horizontalmente e principalmente a informação tem que vir para todos. Então o fórum tem um dado que é o dado digamos, todo mundo sabe de tudo. É um princípio que ele tem lá. E assim... E são as chamadas redes sociais, no fundo, elas entram nesse processo. Quer dizer, uma abertura de informação que não tem possibilidade de se esconder praticamente nada atualmente, porque isso sai, de alguma maneira, sai nas internets, nos YouTubes da vida, acaba saindo. Mas sair porque escapou? Não, porque temos que ter transparência. Então são princípios de transparência, princípio de democracia na horizontalidade das relações e princípio da diversidade. Os fóruns sociais não são um modelo, eles são uma experiência, eles são uma escola. Quem participa do fórum social percebe que pode fazer política de maneira diferente. Bem, a sociedade ela tem dentro dela diferentes atores. Os atores que a gente considera, em geral, são o governo, né? São as empresas, são as organizações de sociedade civil, são os partidos políticos. Cada um, no fundo, tem aí um papel. Acontece que, atualmente, as decisões são tomadas pelos governos, que determinam as regras de vida, inclusive da sociedade civil, inclusive, e os governos, no sentido do parlamento, fazem as leis que decidem como os partidos têm que funcionar e fazem toda a organização, a própria regulação do trabalho das empresas, quem faz é o governo. Agora, acontece que os governos atualmente são eleitos, ótimo, democraticamente, mas a democracia depende de propaganda eleitoral, quem acaba financiando isso tudo são as empresas, e o troco que elas têm do financiamento que elas dão para os governos serem eleitos é que eles façam coisas que sejam do interesse delas. Então, essa mudança é que eu insisto, não haverá mudança se a sociedade, enquanto tal, livre, autônoma em relação aos governos, realmente funcionando como um ator político plenamente, enquanto ela não fizer a pressão e a exigência necessária em cima dos governos, em cima dos partidos, para que as mudanças sejam feitas, não mudará nada. Os governos estão aí para manter as coisas como estão. E, em geral, muitos governos lutam simplesmente para continuarem sendo governos, e não mais do que isso. Mas, principalmente, ultimamente, por exemplo, no Brasil, que é a minha terra, alguns instrumentos de participação popular mostraram tanto a sua eficácia que a gente acaba concluindo que é possível, pela pressão da sociedade, mudar alguma coisa. Muito recentemente, nós fizemos uma iniciativa popular de lei, que é uma forma do povo participar no processo legislativo, participar no poder de decisão. Nós tínhamos um projeto de lei que punha a famosa lei da ficha limpa, que estabelecia um candidato que tem uma biografia ruim, quer dizer, uma biografia em que ele tem crimes cometidos, que tem coisas que ele fez erradas para a sociedade, não tem o direito, é um princípio de precaução, não tem o direito de se candidatar. Essa lei que vai pegar nas próximas eleições brasileiras muita gente e pôr para fora, essa lei foi aprovada. Foi aprovada depois de levar o quê? 1,5 milhão de assinaturas para o Congresso, e dentro do Congresso um trabalho intenso durante quase 10 meses, 8 meses durou em total, e a lei acabou aprovada. Foi aprovada, foi reconhecida porque evidentemente os prejudicados tentaram dizer que era inconstitucional, foi reconhecida no Tribunal Superior Eleitoral e em seguida reconhecida na Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal. No caso concreto, eu pessoalmente estou muito engajado numa luta extremamente difícil agora, que é uma luta contra as usinas nucleares no Brasil. Aqui no Brasil já foi tomada uma decisão, aqui na Alemanha foi tomada uma decisão, não tem mais, mas ao mesmo tempo o governo é ambíguo porque ele apoia a construção de usinas nucleares no Brasil. Então está havendo uma pressão para ele não ter essa dupla moral, ele está empurrando para diante essa decisão, mas precisa ser tomada. Agora, quem vai fazer isso? Sociedade. Brasileiros,
dizendo para o governo alemão, por favor, não tenha uma dupla moral em relação a isso, se vocês não querem usinas, nós também não queremos. E alemães que percebem que o governo deles, o país deles, não pode tomar uma atitude com essa duplicidade. Mas essa luta, por exemplo, é duríssima, porque o lado de lá, o lobby nuclear, é poderosíssimo e consegue, através do mesmo tipo de propaganda, publicidade, etc., dourar a pílula. E ao dourar a pílula, a população aceita que sejam feitas. E se há um desastre para a sustentabilidade no mundo, são as usinas nucleares. Os acidentes delas, cada acidente, milhares de pessoas prejudicadas durante muitos e muitos anos, centenas de anos. E o lixo atômico, que a gente deixa como herança tenebrosa para os nossos filhos, netos, tataranetos. Isso, por exemplo, em termos de sustentabilidade do planeta Terra, é um ponto essencial. E qual é a consciência coletiva que se tem disso? Muito baixa. As pessoas não sabem, as pessoas não estão informadas. Isso, meu otimismo, não é otimismo, é necessidade. É angústia quase de ver que essas mudanças são necessárias. Se nós não agirmos enquanto sociedade, não serão feitas. Sociedade que se informe uns aos outros, que se organize para bloquear decisões tipo financiar uma usina nuclear no Brasil.